Nós devemos, na reunião de hoje, tratar de descrever no que consiste a Revolução. E para nós termos bem ideia daquilo que ela é, nós devemos remontar a ordem de coisas que ela encontrou, ver as transformações que ela operou nessa ordem de coisas, de maneira a chegar à ordem de coisas em que nós estamos. Pela obra dela, se conhece o espírito dela. E assim eu vos convido a passar em mente para aquela época em que a Idade Média vicejava na Europa, aquela época tão malsinada, da qual, entretanto, o Papa de gloriosa recordação, Leão XIII, numa das suas encíclicas, teve a famosa dissertação: tempo houve em que a filosofia do Evangelho governava os estados. Nessa época, a influência da sabedoria cristã e a sua virtude divina penetravam as leis, as instituições, os costumes dos povos, todas as categorias e todas as relações da sociedade civil. Nessa Idade Média, a sociedade estava organizada segundo um princípio que hoje parece moderníssimo. Mas como muitas e tantas coisas modernas, não é senão uma coisa antiga, a que se procurou dar um aspecto moderno para valorizar a Revolução. A sociedade era organizada segundo um princípio que se aceita hoje para muitos efeitos técnicos e burocráticos, mas que não se aceita de nenhum modo para efeitos socioeconômicos. A sociedade era organizada sobre o princípio da especialização das funções. O corpo social, como todo corpo, tem órgãos próprios. Esses órgãos que realizam, cada qual, uma tarefa própria. E é da harmonia desses órgãos e da harmonia dessas tarefas que resulta o bem do corpo humano, o bem do ser humano. Assim também, com a sociedade medieval, havia 3 grandes órgãos especiais da sociedade. Esses órgãos eram o clero, a nobreza e o povo. E o modo pelo qual se entrelaçavam esses organismos, nós podemos ver um pouquinho expressos por esse quadro negro aqui, onde os senhores têm a organização social posta sobretudo no clero. Depois eu lhes direi alguma coisa a respeito da organização da nobreza e da organização do povo, de maneira que os senhores possam ter uma ideia de conjunto sobre a sociedade medieval. Por que razão o clero era a primeira das classes sociais? O sacerdote é o pontífice. A plenitude do sacerdócio tem o bispo. Os padres participam do sacerdócio. Eles são também verdadeiramente sacerdotes. Eles são pontes. Pontifax é aquele que faz ponte. Eles têm a excelsa missão de serem a ponte entre Deus e os homens. E como a sociedade vive sobretudo para Deus, como a sociedade vive sobretudo para dar glória a Deus e para, a seu modo, ministerialmente, facilitar a salvação das almas, a classe que leva a Deus, a classe que realiza a mais importante obra na salvação dos homens, é naturalmente a primeira classe social. Essa primeira classe social constitui, que são o sal da terra e a luz do mundo, eles têm a missão da prece, eles têm a palavra de Deus junto aos homens, eles são os que celebram o sacrifício, eles são os que se sacrificam vivendo exclusivamente para o bem da igreja e para o bem da civilização cristã, sem tomar em consideração suas vantagens universais. Nessas condições, nós compreendemos que eles têm uma missão de inteira doação ao bem comum, temporal secundariamente, eterno primordialmente. E por causa disso, na sociedade eles são os primeiros. Os primeiros aos quais, por causa deste princípio,
da especialização das funções, incumbem grandes deveres, incumbem também nobres direitos. Quais são os deveres, quais são as incumbências do sacerdote, além das incumbências religiosas de que eu acabo de falar? Na sociedade temporal, na sociedade humana, o clero da Idade Média exercia duas funções principais. O ensino, não apenas o ensino da religião, mas o ensino todo, tomado como um todo, esse ensino estava ao cargo dos sacerdotes. Quer dizer, era a igreja que fundara, que promovera e que dirigia a quase totalidade das universidades. Quando ela não dirigia, ela supervisionava para manter a universidade nos trilhos da ortodoxia e da civilização cristã. De outro lado, a igreja não tinha apenas as universidades, mas tinha também o ensino primário. O ensino secundário haveria de nascer muito depois, pelo século XVI, mas ela tinha também o ensino primário. De alto a baixo do ensino, a igreja é que tinha a incumbência. E o Estado não gastava coisa alguma com isso. Todo o gasto era pago pela igreja, pelas instituições especialmente constituídas para isso e por aqueles que estudavam. Mas o ensino gratuito era larguíssimo e tinha a se generalizar na Idade Média, de maneira que o ônus principal da função de ensinar era da igreja. É claro que se compreende que isso seja assim, não só por uma razão histórica, porque depois das invasões dos bárbaros, a igreja foi quem começou a reerguer o teor da civilização, difundindo o ensino por toda parte, mas porque, como qualquer matéria que se ensine pode ter uma relação próxima ou remota com a religião, e como acima de tudo convém que o ensino conduza as almas a uma conceituação límpida e exata da única religião verdadeira, a católica apostólica romana, era excelente que em mãos da igreja estivesse o ensino. Tarefa gloriosa, a qual se ligava também para a igreja outra tarefa insigne e tão própria das mãos de mãe da igreja. A igreja era também aquela que promovia as obras de caridade. Não se conta habitualmente que nesse mundo antigo, mundo grego, mundo romano, mundo egípcio, mundo persa, mundo chinês, tão elogiados pelos historiadores, que por esses mundos antigos não havia obras de caridade e não havia hospitais. A medicina era uma espécie de curandeirismo, um pouco experimental, mas muito feita de superstições e que não tinha consistência nenhuma. Foi exatamente no fim dos tempos antigos, quando a igreja já tinha saído das catacumbas e já iluminava todo o Império Romano, que começaram a aparecer os primeiros hospitais fundados por católicos, com o intuito de recolher os pobres que jaziam por um lado e por outro, e dos quais tanta gente se afastava, doentes, para que eles tivessem algum tratamento. E como depois, no hospital, a observação das doenças começou a tomar corpo, os primeiríssimos e remotos elementos da medicina sistemática começaram a nascer. O uso da água, por exemplo, para lavar as feridas, esse uso foi conhecido nos hospitais. Foi uma ciência, um conhecimento adquirido nos hospitais católicos. E, assim como os hospitais, outras obras de caridade, impulsionadas pela Igreja, encheram a Europa de ponta a ponta. Desde a Rússia, eu quase diria até os Urais, até o litoral atlântico do Portugal, toda a Europa se encheu de obras de caridade, sempre ou fundadas, ou estimuladas, ou bafejadas, ou abençoadas e propulsionadas pela Igreja Católica. Razão pela qual a Igreja
tinha sobre si também um outro encargo, que era o encargo da saúde pública. E nós vemos assim que o orçamento de dois pesados ministérios das nações modernas, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde Pública, mais do que orçamento, os cuidados, o encargo, a preocupação, a responsabilidade, a vigilância, tudo isso estava pesando sobre a igreja. É claro que a igreja que acrescentava a esta tarefa, que elevava a cabeceira dos doentes e que elevava até o momento em que o moribundo, tendo recebido a extrema unção, entrega sua alma a Deus. É claro que a igreja, desempenhando tão importantes funções, a igreja haveria de ter também os seus privilégios. O sacerdote gozava da isenção do serviço militar. Isenção essa que decorre do princípio Ecclesia abhorret a sanguine. A igreja tem horror ao sangue. Isenção tão legítima que até nos estados modernos, dos mais leigos, se dispensa o sacerdote de serviço militar. Ele não combatia, mas apesar disso, o papel militar do sacerdócio era um papel insigne. Todos se lembram da famosa Batalha de Belgrado, no século XV, que quebrou o ímpeto dos maometanos que avançavam pelos Balcãs, em que o frade franciscano que dirigia o serviço espiritual da batalha, ele de tal maneira percorreu durante todo o tempo as fileiras dos cristãos com o crucifixo alto e pregando para que atacassem, para que lutassem, para que batalhassem, que depois de ganhar a batalha, quando todos estavam como que pasmos, porque um exército menor esmagara o poderio de Maomé que avançava naquelas regiões, o general vencedor ia receber a homenagem das tropas. Ele chamou o humilde frade franciscano e pediu-lhe para se colocar ao seu lado. E disse: não foi um que ganhou a batalha, fomos dois. Eu como general e ele como capelão. Mais ainda, não se pense que essa abstenção da igreja em relação ao sangue derramado, essa abstenção importa em imaginar no perfil moral dela uma nota daquilo que hoje veio se chamar, por uma corruptela da palavra paz, o pacifismo. A igreja, em face dos seus inimigos, em face dos maometanos, em face dos hereges que procuravam levantar-se para derrubar a obra dela e derrubar a civilização cristã, a igreja fez mais do que inspirar santos capelães que eram o móvel do que hoje se diria a guerra psicológica revolucionária com os maometanos, os hereges. A igreja suscitou ela mesma ordens de cavalaria de leigos que faziam os 3 votos de pobreza, de castidade e de obediência, e que eram, portanto, frades, verdadeiros frades, que, não sendo sacerdotes, derramavam o sangue. E o grande São Bernardo, o doutor Melífluo, que compôs a Salve Regina, esta oração que é toda mel, que compôs o Memorare, esta oração que também é toda mel, o grande São Bernardo fundou, talvez a mais insigne das ordens de cavalaria, a ordem dos Templários, que teve por regra a regra dada por ele. E essa regra continha, como um dos artigos, o seguinte voto terrível e admirável: o templário não recua nunca, quaisquer que sejam as circunstâncias. Se ele recua, ele peca. E se ele peca e morre, ele vai para o inferno, caso não tenha um ato de contrição perfeita. Porque pode ser que não tenha um padre para lhe dar absolvição. Esse voto no qual o homem se coloca entre a morte e o inferno é o que eu conheço de mais heróico na história da alma humana. Esse voto é o que faz o guerreiro perfeito. Porque é perfeito o guerreiro aquele que não recua nunca. Esta classe sacerdotal, de tal papel na história do Ocidente, esta classe sacerdotal era organizada hierarquicamente, como os senhores podem ver por essa projeção no quadro negro, que dá aos senhores a ideia da hierarquia eclesiástica
como ela aparece ao olhar do comum dos fiéis. Não é o quadro exato da hierarquia no seu sentido jurídico, eu vou analisar o sentido jurídico daqui a pouco, mas é o quadro exato da hierarquia no seu sentido de honras. Depois nós analisaremos o sentido jurídico. Os senhores veem no ápice o Papa, que é o soberano pontífice, o rei e o pai da Santa Igreja de Deus. Logo abaixo do Papa, participando dos poderes deles, nesse sentido que são conselheiros dele e que o ajudam a governar a Igreja Universal, os senhores encontram os cardeais que constituem a Cúria Romana. Os cardeais que, mesmo quando cardeais de outras dioceses distantes, são convocados para, de vez em quando, ir a Roma ajudar o Papa com seus conselhos. É o famoso Sacro Colégio, representado por esses 3 chapéus que os senhores veem ali, com várias fileiras de borlas, e dessas borlas nós falaremos daqui a pouco. Abaixo desses chapéus, os senhores encontram outros chapéus que representam os bispos, os arcebispos, depois os bispos, e depois os senhores encontram os sacerdotes. E nas fileiras dos sacerdotes mesmo, os senhores podem distinguir como honraria os monsenhores, os cônegos e os simples sacerdotes. E mesmo entre os monsenhores, os senhores encontram 5 graus de monsenhores que não deu para representar aí. E mesmo entre os cônegos, os senhores encontram os cônegos catedráticos e os cônegos honorários. De maneira que a Santa Igreja é toda ela distribuída como uma espécie de escala de honrarias que corresponde a uma escala de governo. Qual é a escala de governo? A Igreja tem uma tríplice missão. Ela ensina, ela governa e ela santifica. Ela ensina a doutrina revelada. Ela governa o povo fiel em ordem à salvação. Ela o santifica pela promoção da piedade e, sobretudo, pela dispensação dos sacramentos. Esta Igreja, com essas 3 missões, essas missões se exercem através dessa hierarquia pelos graus instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, por aqueles graus que são os graus fundamentais da hierarquia, hoje em dia, o Papa, os bispos e os sacerdotes. A Igreja, ao longo dos séculos, movida por aquele espírito hierárquico que é o dela, o que é o espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, ela pôs nuances dentro dessa hierarquia. Então estabeleceu os cardeais, habitualmente bispos, mas dos quais outrora alguns foram leigos, ainda recentemente alguns eram padres. Depois ela estabeleceu entre os bispos uma categoria, a dos arcebispos, depois a dos bispos, e depois outras categorias entre os sacerdotes, de maneira que nessa hierarquia fundamental de 3 graus, em que a plenitude do pontificado é do bispo, em que a plenitude do governo é do Papa e localmente é do bispo, nessa hierarquia depois é do pároco. Nesta hierarquia, os senhores têm uma série de honrarias para o clero secular que assim se distribui. É interessante notar que, amiga dos símbolos e amiga da hierarquia dos símbolos, a Igreja adotou para os cardeais esse imenso chapéu vermelho com uma série de borlas. A distância não me dá para ver quantas filas de borlas são. Bom, 4 filas de borlas. Depois, para os bispos, uma fila a menos, 3 filas de borlas. Para os padres, 2 filas de borlas, para exprimir por aí a gradação. E o chapéu era o símbolo, como para a coroa é o rei, para o padre o chapéu era o símbolo do seu poder e de sua influência. O clero regular, que em sua organização, constituído pelas ordens religiosas, hoje se estabelece geralmente assim: um superior geral, superior provincial, superior local e os simples religiosos. De maneira tal que, ainda no clero regular, os senhores têm todas essas gradações. E os senhores têm, por esta forma, uma classe social eminentemente hierárquica. Como é essa hierarquia da ordem secular? Assim como na Igreja,
a igreja se compõe de duas classes. Uma é o clero e outra são os leigos. O clero ensina, governa, santifica. Os leigos são ensinados, governados, santificados. O clero existe para o bem comum e cada um na igreja existe para dar sua colaboração ao bem comum, mas existe sobretudo para a sua própria santificação. Assim também na ordem temporal nós encontramos agora uma classe que existe para o bem comum. Essa classe tem uma morfologia e uma gênese toda especial que eu daqui a pouco vou descrever. Essa classe, porque vive para o bem comum e porque ela não vive só para seus interesses, nem principalmente para os seus interesses, pela mesma razão pela qual o clero é a primeira classe social, essa classe será a segunda classe social. Essa classe é a nobreza. Qual é a origem da nobreza europeia? Qual é a origem do feudalismo dentro do qual a nobreza europeia se estruturou? A origem da nobreza europeia é desconcertante, porque ela resultou do ataque dos adversários. Muitas vezes o mal, querendo fazer o mal, sem suspeitar, faz o bem. E alguma coisa que tem todos os aspectos de ter sido tramada nos primeiros séculos da Idade Média pelo demônio, esta coisa levou a florescer na Idade Média, pela pressão das circunstâncias, um regime todo sui generis e que teve também na Europa mais expansão do que no Japão e no Egito antigos, onde em certo período existiram. Qual foi a origem, qual foi a pressão dos acontecimentos adversos? Carlos Magno, Carlos o Grande, em certas dioceses da Europa se diz Carlos o Santo. Carlos Magno acabava de morrer e o cetro do grande imperador derivava para filhos incompetentes, de espírito curto e inteiramente incapazes de carregar a responsabilidade do imenso império cristão que a Santa Sé constituíra na fronte augusta de Carlos Magno. De outro lado, nos últimos anos já de Carlos Magno, começaram as invasões de novos bárbaros. Não mais os bárbaros que haviam destroçado o Império Romano, mas outros bárbaros, talvez mais ferozes, os normandos, que vindos pelo Mar Báltico, pelo Mar do Norte, das regiões geladas do norte da Europa, se puseram a atacar em seus belos barcos de proas curvas e cantando canções de lança na mão, se puseram a atacar as populações cristãs dos bordos do Mar do Norte, dos bordos do Báltico, dos bordos do Atlântico, penetravam pelos rios adentro, cantando, descendo, matando, saqueando, pilhando, de tal maneira que o império de Carlos Magno cambaleava no momento que o grande imperador morreu. Além disso, da longínqua Hungria, uma nova invasão de bárbaros, talvez descendentes dos hunos de Átila, na Gália, e depois tendia a penetrar na Espanha e Portugal, descer pela Itália. Era a invasão dos húngaros, e esses húngaros terríveis abalavam o mesmo império que Carlos Magno constituía e que os normandos sacudiam. Como se não bastasse, ou as águas da tribulação se despejaram sobre o império do grande Carlos e os seus descendentes imbecis se revelavam incapazes de as conter. Com efeito, os sarracenos, desembarcados do litoral mediterrâneo sul, da França, da Itália, mas muito notadamente da Espanha, onde constituíram reinos florescentes, de Portugal, transpondo os Pirineus e atacando a França, a Gália, como se dizia naquele tempo. Também os sarracenos também praticavam as suas invasões devastadoras, e essas invasões, no conjunto, ameaçavam derrubar completamente o império. Mas havia alguma coisa que era a condição de salvação do império. As populações atacadas sabiam que, na medida em que elas fossem dominadas,
elas seriam colocadas na alternativa de ou crer ou morrer. Alguém dirá, bela alternativa, prefiro morrer. Frase linda de dizer, menos fácil de cumprir, mas sobretudo, que não tranquilizava os pobres irmãos nossos da fé naquele tempo por um ponto. É que eles não matavam as crianças, eles conservavam as crianças e educavam as crianças da religião falsa. De maneira que o pai que morria mártir, a mãe que morria mártir, via, antes de morrer, seu filhinho, sua filhinha, que ia ser sarraceno, que ia ser pagão, normando ou pagão húngaro. Era cruel. E então, com este ímpeto de resistência, com esse ímpeto de ofensiva, que só a fé dá quando o homem sente que os grandes ideais, os supremos ideais estão em jogo, e em que a salvação eterna dele e dos seus está em jogo, por toda a Europa, as populações urbanas e camponesas passaram a resistir. As autoridades municipais, ou nos campos, as autoridades locais, tinham que resistir. Quais eram as autoridades locais no campo? Eram os fazendeiros. Fazendeiros, linguagem brasileira. Farmer, em inglês. Por toda parte, a realidade é a mesma. É um homem que tem terras, que contrata pessoas para trabalharem nas suas terras e que restabelece com essas pessoas um regime de convivência, um regime de cooperação para a produção da terra que facilmente se transforma num regime patriarcal e familiar. O proprietário da fazenda resolve fortificar a sua casa com grandes paliçadas de madeira, atrás das quais ele abriga as famílias dos trabalhadores manuais e os haveres dos trabalhadores manuais. Eles têm gado, eles têm móveis, eles têm alguns bens, eles têm imagens que prezam, eles têm coisas instrumentos de produção. Tudo isto, quando se ouve falar que o adversário está longe ainda, tudo isto começa a ser guardado por detrás das paliçadas de madeira. Faz-se um valo de água em torno dessas paliçadas. Põe-se uma tábua para servir de ponte. E quando o adversário chega, encontra a população ali, disposta a combater e a lutar. Os inocentes têm habilidades maiores do que os homens que são sagazes segundo o mundo. Havia nessa tática tão primitiva, em que cada qual procurava defender os seus próprios haveres, sua própria vida, sua própria família, para permanecer fiel na fé, havia nisso uma suprema astúcia de guerra. O pensamento deles era, se eu no meu lugar me defendo, eles aqui não entram. Mas como o meu lugar é pequeno, para eles não vale a pena tomar meu lugar se ficar muito difícil. Eles vão para trás, para frente e me deixam para trás. E eu continuo a viver aqui. Então, eles combatiam e a horda atacava. Quando a horda achava que os defensores do lugar eram muito fortes, a horda combatia um pouco e ia para frente. E assim, aos poucos, a horda ia andando para frente e deixando para trás toda uma semeadura de lugares fortificados que não tinham cedido diante de Satanás. Essa semeadura haveria de constituir uma dificuldade para eles, desde que eles, em determinado momento, encontrassem um rei forte que os combatesse. Porque cada vez que eles iam para frente, eles iam com menos gente. E eles iam mais cansados. Eles iam mais longe das suas próprias bases de operação. E na hora de voltar, eles sabiam que quando eles voltassem cansados, aquela gente saía das paliçadas para atacá-los. Muitas vezes retiradas vergonhosas. Muitas vezes entregas. Por esta forma nasceu o castelo medieval, nasceu o feudo. De que maneira nasceu o castelo? Primeiro, paliçadas de madeira em torno de uma casa simples. Mas com o decurso dos tempos, vendo que o perigo era estável, construções de pedra. Construções de pedra tanto mais altas quanto se podia. E altas e grandiosas. De repente, com torres altas também. E com essas torres para ver o adversário de longe. Pontes levadiças
em vez da primitiva prancha, da primitiva tábua. Todo um sistema de fortificações capaz de conter muito mais gente, de abrigar populações inteiras, e no centro disso, 2 edifícios principais. A residência do castelão, o proprietário se transformara em chefe de guerra também, então do chefe de guerra e da sua família, e, sobretudo, a capela, onde o sacerdote distribuía os sacramentos, rezava a missa, distribuía os sacramentos, etc., e depois ia percorrer o alto da muralha para encorajar os guerreiros para lutarem mesmo. Entregar o castelo era entregar a capela. Entregar a capela era entregar a glória de Deus. Isso nunca lutemos. Os reis começaram a constituir exércitos mais ou menos regulares. Qual era a obrigação do rei em caso de invasão estrangeira? Qual era a obrigação do senhor feudal? Qual era a invasão ou a obrigação do camponês? Qual era a invasão do plebeu habitando nas cidades? A obrigação do rei era de convocar todos os nobres do reino para a guerra. E ele tinha obrigação, como hoje o Ministério da Guerra convoca os habitantes de um país válidos para a guerra e convoca para a mobilização militar, e tem todos a obrigação de ir. A classe militar que devia derramar o sangue pela pátria era a nobreza. E para isso não havia limite. A qualquer hora que o rei chamasse, para qualquer lugar para onde o rei destinasse, os nobres deviam ir combater. Qual era a obrigação da plebe? A plebe não tinha o serviço militar obrigatório. A plebe só tinha como obrigação defender a própria zona. Se ela fosse vencida, o inimigo entrava. Se ela não fosse vencida, o inimigo não entrava. Então, o inimigo passando, para o plebeu era paz, porque o plebeu não lutava na guerra. A classe militar era exclusivamente a classe nobre. Como a classe nobre cumpriu esse dever fundamental? A esse respeito, eu não conheço historiador que discorde. A nobreza, formada pelo espírito cristão, compreendia que o ideal da vida não é viver muito tempo, não é viver agradavelmente. O ideal da vida é viver nobremente. E a vida nobre consistia na vida do sacrifício. O nobre entendia que era linda a vida de um homem que fez um ato de coragem. O momento alto da vida de um nobre não era como se fosse da Idade Média, depois mudou. Mas na Idade Média, o momento alto da vida de um nobre não era o baile, não era a festa em que ele se pavoneava com lindos trajes. A vida do nobre, o momento alto, era o momento em que ele correu o risco, em que ele prostrou o adversário com o risco de sua própria vida. Esse era o momento nobre. O momento em que ele raspou na eternidade, e por pouco que fosse, ele era chamado por Deus para adorá-lo por todo sempre na mansão celeste. O nobre levava essa vida cônscio desse sentido supremo do momento de risco, em que ele realizava a sua varonilidade cristã na integridade, tão cônscio que nos numerosos casos em que o nobre ficava ou perdia um braço, ou perdia uma perna, ou ficava cego, ou ficava doente para a vida inteira, numa palavra ele ficava inválido, ele era recolhido no castelo de sua família. E sobre isso eu falarei daqui a pouco. Num aposento digno, na condição de membro da família, e respeitado por todos, de tal maneira que seu próprio desfiguramento era um título para admiração, é um título para veneração. Aquele foi como um homem que nos tempos dos mártires era, por exemplo, mutilado por uma fera, caía na arena, pensava se estava morto e saía. Esse era venerado pelos antigos. São Bernardo ensina que o soldado que morre na guerra por amor à fé, o soldado que morre na guerra para cumprir
numa guerra sem sentido religioso, cumprir o seu dever religioso de batalhar, esse pode ser considerado um mártir. O mutilado de guerra era um homem que carregava uma parte da palma do martírio. Diante dele, todos se inclinavam reverentes. A honra era o prêmio do nobre. Não o prazer, nem a riqueza, mas a honra. Essa classe desempenhava, portanto, a custas próprias, a tarefa árdua e também o ônus árduo dos ministérios da guerra, quer dizer, toda a despesa da guerra era do nobre. E por causa disso, o nobre era obrigado, quando convocado pelo rei, a trazer alguns dos seus vassalos, pagos por ele e armados por ele. O armamento não era do rei, o armamento era do nobre, e saía da propriedade do nobre. Era natural que esses mais instruídos, com mais dons de fortuna, com mais prestígio que vem da própria condição de proprietário, esses houvessem de substituir as autoridades civis. No tempo das invasões bárbaras, as autoridades civis nomeadas pelo rei, a burocracia real sumiu. E os proprietários começaram a exercer a função de burocratas. E então o nobre, ao mesmo tempo que guerreiro, enquanto o castelo era sitiado, era juiz e era governador, era prefeito daquela zona da sua propriedade. E também gratuito. De maneira que outras importantes funções públicas o nobre exercia sem nenhuma remuneração. Esses feudos, assim constituídos, eram baseados em dois princípios. No princípio da hereditariedade, do qual nós falaremos daqui a pouco, e depois num outro princípio, que é o princípio da subsidiariedade. Qual é o princípio da hereditariedade? É um princípio contra o qual muito se tem falado hoje em dia. Porque um homem ganha, ele tem dinheiro, alega-se, isso se compreende. Mas que um homem tenha o prêmio do trabalho do pai e herde sem ter trabalhado, não há uma injustiça. Mesmo muitos dos que são partidários da propriedade privada ainda acham que não deveria ser hereditária. E daí, na maior parte dos países de hoje, uma tendência a ir corroendo a herança de maneira tal que praticamente cada vez se herda menos. E o grande filhão que herda de todo mundo é o Estado. Essa disposição provém da ideia de que a herança é injusta. A herança, entretanto, e a hereditariedade das funções tem um grande e misterioso papel, que é baseado no princípio da hereditariedade biológica, da continuidade da educação e da missão de uma verdadeira elite. Hereditariedade biológica. Para ser uma linhagem de guerreiros, é altamente conveniente que vários ancestrais tenham sido guerreiros. Parece que algo se transmite misteriosamente através dessa linhagem e de tal maneira que o filho e neto de guerreiro acaba ele mesmo sendo um privilegiado guerreiro. Nós sabemos, por exemplo, nos exércitos modernos, que o exército alemão, infelizmente mal usado pelo tirano neopagão que foi Hitler, pelo socialista totalitário que foi Hitler, o exército alemão, do qual o mínimo que se pode dizer é que era um dos maiores exércitos da Terra, o exército alemão tinha como espinha dorsal de resistência uma classe hereditária. Era dos nobres da Pomerânia, dos Junkers, que desde o tempo das cruzadas forneciam oficiais do exército alemão. Alguma coisa na contextura deles, alguma coisa no temperamento, alguma coisa no feitio de espírito que vinha de uma misteriosa hereditariedade biológica que não se pode definir nem afirmar, mas que a experiência mostra que existe, que vinha de uma continuidade de educação, séculos e séculos em que todos eram educados na ideia da suprema beleza
do sacrifício pela pátria e por uma causa elevada, séculos e séculos disso, fazia com que os primeiros reflexos da criança fossem preparados para a guerra. E nascia daí linhagens de guerreiros que eram preparados longamente para isso e eram os guerreiros dos melhores da Europa. De outro lado, também é preciso dizer que o mesmo princípio da hereditariedade, da educação, da hereditariedade, da continuidade da educação e de uma misteriosa hereditariedade psicobiológica, se pudesse exprimir assim, esse mesmo princípio, a Idade Média utilizava, pela potência da organização da família, a Idade Média utilizava para outras finalidades. Assim, por exemplo, na plebe havia muitas famílias, mas numerosas, que davam origem a verdadeiras dinastias de artesãos ou de trabalhadores manuais que de século em século faziam o mesmo métier e que por causa disso ficavam cada vez mais aptos a esse métier. Havia dinastias de relojoeiros, dinastias de artistas, dinastias de iluministas. As dinastias se multiplicavam por todo o corpo social, aproveitando essa pujança do princípio de hereditariedade. O que deve achar um católico do princípio de hereditariedade? Nós podemos ouvir a esse respeito belas instruções de Pio XII. Mas o que mais vale é a hereditariedade espiritual transmitida não tanto por esses misteriosos diames da geração material, quanto com a ação permanente daquele ambiente privilegiado que constitui a família, com a lenta e profunda formação das almas na atmosfera de um lar rico de altas tradições intelectuais, morais e sobretudo cristãs, com a mútua influência entre aqueles que moram em uma mesma casa, influência essa cujos benéficos efeitos se prolongam muito além dos anos da infância e da juventude, até o fim de uma longa vida naquelas almas eleitas que sabem fundir em si mesmas os tesouros de uma preciosa hereditariedade com o contributo de suas próprias qualidades e experiências. Os senhores viram, portanto, um Papa recente que afirma a validade de tudo isso, a justiça de tudo isso e vai mais longe. Diz que toda esta força da hereditariedade é um precioso elemento para a vida social, é um dos mais preciosos elementos da vida social. É exatamente esse elemento, como daqui a alguns minutos nós veremos, que a Revolução jogou por terra. De que maneira era organizada essa classe? Os senhores têm, então, do outro lado, paralelo, parecido com o quadro do clero, os senhores têm do outro lado o quadro da nobreza, encimado por uma coroa real que está colocada no nível abaixo do nível da tiara, porque o Papa é o supremo, a suprema figura da cristandade, e abaixo dele estão os reis. E os senhores têm então no alto, abaixo do rei, a primeira coroa de cima, a coroa do Sacro Império Romano Alemão, era o maior monarca da cristandade, que tinha uma preeminência sobre todos os monarcas da Europa. Embaixo os senhores têm um rei. Embaixo do rei os senhores têm duques, marqueses, condes, viscondes e barões, cada qual com suas coroas, com as insígnias próprias. De que maneira é que o castelão veio a dar a rede de castelães veio a dar nessa hierarquia? As estradas eram ruins, as comunicações eram difíceis. Para chegar a falar com o rei e tomar diretrizes era impossível. Muitas vezes o fato era urgente. E então os nobres foram se agrupando, se os senhores quiserem, os barões, esquematizando, o que nos passou esquematicamente. Mas eu vou esquematizar. Os barões se agrupavam e escolhiam um deles, que era o visconde, que era aquele que os dirigia fazendo as vezes do rei. Mas, por sua vez, os viscondes de uma região se sentiam sem um poder central, constituíam-se em torno de um conde. Os condes de uma região se constituíam em torno de um duque, marquês. Os marqueses de uma região em torno de um duque, e assim formava-se uma pirâmide de nobres, obedecendo uns aos outros e constituindo a hierarquia feudal da sociedade. Esta hierarquia
era, como os senhores viram há pouco, muito parecida com a hierarquia eclesiástica. Não foi inspirada pela hierarquia eclesiástica, mas de tal maneira a hierarquia corresponde à ordem profunda das coisas que nosso Senhor Jesus Cristo deu alguns elementos fundamentais dela quando instituiu. A Igreja teceu toda a sua hierarquia. Depois veio o Estado e, levado pelas circunstâncias, teceu uma hierarquia análoga. Hierarquia eclesiástica, hierarquia civil, política, a da nobreza. Hierarquia inferior, a hierarquia da Igreja. O Papa era reputado como tendo um poder que era representado num emblema que até muito pouco tempo, até as reformas conciliares e os pontificados recentes, foi usado. O emblema das duplas chaves de ouro e de prata. Nosso Senhor disse a São Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra estará ligado no céu. O que desligares na terra estará ligado no céu. As chaves são, portanto, duas, pelo menos duas. Que chaves? Os teólogos e juristas medievais diziam que eram duas chaves. Uma chave pela qual o Papa governava a Igreja. Outra chave era aquela pela qual ele não governava a sociedade temporal enquanto temporal, mas ele tinha o poder de declarar nulas as leis que fossem contra os princípios da Igreja. E, enquanto tal, ele tinha um poder indireto sobre a sociedade temporal, ratione peccati. Tudo que o Estado fizesse que era pecado, o Papa podia anular. E se um rei recalcitrasse, o Papa podia depor o rei. E várias vezes decretou o interdito e depôs reis. Quer dizer, o poder do Papa era o poder supremo. O poder do Papa de tal maneira supremo que há iluminuras medievais representando uma missa hipotética realizada na Catedral do Papa em Roma, São João do Latrão, com os seguintes coroinhas: Imperador do Sacro Império, Rei da França, Rei da Espanha, etc., servindo de coroinhas ao Papa. E é certo. Esta é a boa ordem das coisas. É um outro princípio detestado pela Revolução nos nossos dias. É o princípio da primogenitura. Eles partiam da ideia de que o primogênito representa e, por assim dizer, desdobra mais os pais do que os outros filhos, de maneira tal que ele é o continuador do nome, ele é o continuador da estirpe, e por causa disso, para ele deve ir o grosso da fortuna. Então, quando morre, quer na nobreza, quer na plebe, morre o pai, não se faz a partilha igual de hoje em dia, mas faz uma partilha pela qual o grosso da fortuna fica reunida na mão de um, e os outros têm algumas partes para irem tentar a vida. Qual era o resultado disso? O primogênito ficava um senhor importante, dotado de, se ele era plebeu, dotado de dinheiro, dotado de recursos materiais. Se ele era nobre, dotado de poder político, de prestígio social, de algum dinheiro também. Esse primogênito tinha a obrigação de atender e de socorrer nas necessidades todos aqueles que descendiam da mesma estirpe originária, e dava parentelas enormes, de maneira que naqueles vastos castelos, muitas vezes semi-habitados apenas, aparecia um parente e pedia hospedagem, hospedava-se com os seus para a vida inteira, desde que ele justificasse a sua inação. E era ali amparado e tratado com honra. O dinheiro, a fortuna do primogênito era o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos ramos mais velhos. Mas ninguém quer viver de aposentadoria e pensão só quando é moço e é capaz de criar. Então, os ramos segundos da nobreza eram votados à aventura e à guerra. Quer dizer, esperava-se deles que eles tentassem coisas fabulosas para fundar um patrimônio que então era deles, e eles constituírem uma outra família nobre. E daí o fato de nós encontrarmos tantos nobres arriscando a vida nas primeiras fileiras e fazendo aventuras nas navegações, nas conquistas e tudo mais, aventuras de toda ordem. Eles eram
regiamente acunhoados pelo rei e fundavam suas próprias estilos. Era um estímulo para que o nobre, como diplomata, como político, como intelectual, como guerreiro, em todos os ramos de atividade que lhe estivessem abertos, o nobre fosse dos primeiros, porque assim ele saía dessa situação de penumbra e ele mesmo brilharia como seus antepassados. Era, portanto, tudo calculado para aproveitar das famílias de elite do país todo o possível em benefício do país. O que era o plebeu? Quem era plebeu? Era todo mundo. A exceção era ser padre e ser clérigo e ser nobre, guerreiro. A massa da população era plebeia. Mas a palavra plebeu não tinha nenhum sentido pejorativo. Dizer que é plebeu, como dizer aqui no Brasil que eu sou brasileiro. A condição normal do brasileiro é ser plebeu. Como do francês é ser plebeu, do espanhol é ser plebeu, do norte-americano é ser plebeu, do canadense é ser plebeu. A massa dos homens constitui a plebe. Não é vergonha, é idêntico a ser homem. Homem é plebeu, nobre é exceção, clérigo é exceção. Bem, o que é que faz o plebeu? O plebeu não precisa lutar. Ele precisa rezar, é verdade. Mas ele não precisa consagrar a sua vida à igreja. O que é que ele faz? O seu tempo lhe sobra para si. E ele ganha dinheiro. É a classe incumbida da produção econômica. E por causa disso, os plebeus têm um privilégio. Só eles podem ser trabalhadores manuais. O nobre que vai ser trabalhador manual perde a condição de nobre, porque foi fazer concorrência para o plebeu. O nobre, só eles é que cuidam das profissões verdadeiramente lucrativas. Só eles podem ser comerciantes, só eles podem ter indústrias. Por quê? Porque isto é para os que ganham dinheiro. E então as grandes fortunas são daqueles que vivem para si e que fazem a prosperidade do país. Eles se enriquecem a si mesmos e suas famílias. Depois, pela sobra do que eles têm, eles enriquecem a sociedade. E por esta forma, nós temos uma classe econômica. Essa classe econômica paga os impostos. Pois se a correia tem que sair do couro, o dinheiro, o imposto tem que sair de quem produz o dinheiro. É natural. E, evidentemente, os ricos pagavam mais do que pagavam os pobres. No começo da Idade Média, triste herança dos romanos, nós conhecíamos os escravos. O escravo é aquele que vive para o bem de um outro e não para o bem próprio. E o escravo ficava, portanto, vivendo para o bem do seu senhor. O escravo, a igreja, ao longo da Idade Média, fez a grande libertação de escravidão que houve em todos os séculos. Nunca os escravos tinham sido libertados. Só então foram e pela primeira vez. Os escravos foram transformados, aos poucos, em semi-escravos, servos da gleba, que podiam ter suas propriedades, podiam ter suas famílias, mas não podiam afastar-se da gleba de terra onde viviam. Depois, esta servidão foi abolida também, e quando a Idade Média termina, a Europa quase inteira já não tem servos da gleba, tem homens livres. Isto foi o que a Idade Média fez pelo homem não nobre nem clérigo. Acabou com a escravidão. Ela teve o trabalhador manual, ela teve o burguês, ela teve a sociedade contemporânea. Este quadro, como os senhores viram, é baseado todo na especialização de funções. Rezar e formar o povo, manter a caridade. Batalhar, governar, administrar. Produzir economicamente nas cidades. Essa era a tríplice distribuição. E por aí os senhores têm que, através do jogo das hereditariedades, as famílias ficavam séculos na mesma condição, exceto quando aparecia algum grande gênio que se destacava e podia ir num só salto para o alto da nobreza. Mas isto eram as exceções. Normalmente, isto era assim. O que a base de tudo isto que era? A família monogâmica, não havia o divórcio, e indissolúvel. E os tribunais, para disporem sobre os assuntos ligados à paternidade legítima e ilegítima,
e a indissolubilidade do vínculo eram os tribunais eclesiásticos, para que tudo se passasse com uma sacral e santa seriedade. Esse sistema que fazia do corpo, fazia da sociedade um organismo justo, se bem que não igualitário, diferenciado, se bem que moderadamente diferenciado, contra essa sociedade atirou-se a revolução. O homem que vive para o prazer, vive para a sensualidade. De todos os prazeres que o homem carnal pode ter, nenhum é mais torrencial, nenhum o domina mais tiranicamente do que o prazer do sexo. Razão pela qual esse prazer facilmente se transforma para o homem numa obsessão. Essa obsessão leva o homem facilmente ao abandono da religião ou à subestima da religião, porque 2 mandamentos da lei de Deus moderam, jugulam esse prazer e o contém nos limites definidos da fidelidade conjugal e do dever de procriar a prole. É o mandamento: não pecarás contra a castidade. É o mandamento: não cobiçarás a mulher do próximo. É claro que uma religião que tão firmemente reivindica os direitos da pureza não pode deixar de ir afastando de si aqueles que se mantêm na impureza. Mas a impureza é terrível. A menor concessão que se lhe faça gera tumultos de apetências ainda muito maiores. E a humanidade foi conhecendo a vergonhosa decadência dos costumes, moderada na aparência apenas no fim da Idade Média, para ir tomando ao longo dos tempos modernos um caráter de transbordamento cada vez mais definido, a tal ponto que em muitos países, a partir do século XVI, já não se tolerava a indissolubilidade do vínculo conjugal. E mesmo depois do século XIX, começou essa indissolubilidade a não ser tolerada também nos países católicos. E hoje a indissolubilidade do vínculo conjugal é negada por quase todas as legislações contemporâneas. E mais ainda, mesmo quando os nubentes adquirem o compromisso da indissolubilidade no casamento sacramental, único existente para católicos, eles de fato tantas e tantas vezes violam a infidelidade conjugal sem nenhuma recriminação da opinião pública, que considera isto cada vez mais tolerável. De que maneira ela se atirou? Ela se atirou da seguinte forma: ela nasceu no século XV com um empalidecimento do amor a Deus e do amor às coisas eternas pela preocupação das coisas terrenas. Nas cortes dos reis, nas cortes dos nobres, o gosto pelo prazer se generalizou. E com o gosto do prazer, o senso do dever se enfraqueceu. Com a generalização do gosto pelo prazer, com o enfraquecimento dos desejos dos bens eternos pela cobiça dos bens desta terra, começaram a nascer no homem 2 apetências especialmente malditas, e elas foram a fonte da revolução. Quer dizer, a imoralidade entrou como uma enxurrada, e como uma enxurrada, ela foi trazendo também, cada vez mais, uma dúvida, um senso crítico em relação à religião. Por que senso crítico? Explica-se. A religião, impondo aquilo de que o homem não gosta, o homem é levado a questionar se ela faz bem de impor. E é levado, portanto, a perguntar se é esta a interpretação verdadeira desses 2 mandamentos. E se não haverá um jeito de torcer esses 2 mandamentos, pelos quais o homem pode estabelecer o divórcio e até o amor livre. Essa dúvida gera no homem uma dúvida total, global. O que na religião católica será verdadeiro ou será falso? Mas essa dúvida, por sua vez, gera uma outra dúvida mais profunda. A religião será verdadeira? Nós temos aí
o começo das revoluções. A primeira revolução, a Revolução Protestante. O que foi a Revolução Protestante? Foi o brado de inconformidade de um frade agostiniano sensual, Lutero, que agora vai ser elogiado e glorificado como o êmulo dos padres da Igreja neste centenário dele, que para vergonha nossa se celebrará. Bem, Lutero afirma-se contra o celibato eclesiástico. Liberdade para todos os padres desejosos de sensualidade. Liberdade para todas as freiras desejosas de sensualidade. Padre Leandro Franca, no livro de ouro dele, A Igreja, a Reforma e a Civilização, documenta a existência de tantas freiras apóstatas no tempo de Lutero, que se chegou a constituir um mercado de freiras para se venderem como prostitutas. Era a liberdade que elas assim reivindicavam. Ele proclama a dissolubilidade do vínculo conjugal e estabelece na seita luterana por ele fundada a possibilidade do divórcio como coisa corrente e comum. Mais ainda, o Padre Leandro Franca dá demonstração de 2 casos de príncipes alemães que exigiram dele outra coisa, que permitisse 2 casamentos ao mesmo tempo para eles, e a ameaça dos príncipes alemães de perseguirem o protestantismo se ele não concordasse. Ele concordou porque ele não tinha vocação para morte. O resultado é que até a poligamia começou a entrar Foi uma maré de sensualidade que invadiu a Europa e que só não penetrou inteiramente nos países católicos. Ao lado disso, vinha naturalmente o livre exame. Vamos questionar a interpretação destes mandamentos. Vamos questionar a interpretação de toda a religião. Por que a Igreja é infalível? E por que essa infalibilidade reside no Papa? Por que eu, Lutero, não interpreto a Bíblia como quero e o outro também não interpreta como quiser? O livre exame é um resultado psicológico forçoso dessa situação. É até certo ponto um resultado lógico. O livre exame nasceu de causas muito mais profundas. Ele nasceu do orgulho humano. É dolorido ao homem tomar um livro e interpretar de um jeito e depois aceitar outra interpretação, porque um hierarca lhe diz: eu tenho o poder de interpretar, a minha interpretação verdadeira, a sua é falsa. Ora, ao lado da sensualidade, companheira necessária da sensualidade, começou a entrar na Europa do fim da Idade Média o orgulho. Cada um querendo ser mais do que o outro. Ele foi o autor de uma imensa revolução religiosa que contestou a infalibilidade da Igreja, contestou o poder dos papas. Algumas seitas protestantes, como a dele, aliás, contestaram a existência de bispos, não deve haver bispos, e outras seitas protestantes, na Escócia, na Morávia, etc., contestaram até a existência de padres. Dentro da Igreja, todos somos iguais. Fez-se, então, no terreno religioso, uma revolução igualitária absoluta, revolução igualitária esta que marca o sentido das revoluções que veniam de vir. A insídia, a revolta de Lutero, foi combatida pelo Concílio de Trento, nos países e pela Contra-Reforma. Mas os defeitos morais do protestantismo aos poucos entraram. A sensualidade entrou nas cortes. Os reis começaram a ter suas concubinas oficiais, recebidas pela nobreza. Os reis foram imitados pelos grandes nobres, os nobres pelos pequenos nobres, e os burgueses começaram a imitar os nobres. Luís XIV certa vez viajou, tendo no carro, viajou pelo interior da França, a rainha legítima, Maria Teresa d'Áustria, mais 2 outras concubinas. E o povo à beira da estrada
se ajoelhava para ver passar o rei e as 3 rainhas. De tal maneira se deformava a opinião pública a esse respeito. As cortes deixaram de ser o sacrário da virtude, como foram no tempo de São Luís da França, São Fernando da Espanha, Santo Henrique da Alemanha, deixaram de ser o sacrário da virtude para ser a fonte do escândalo. De outro lado, todo mundo quis derrubar todo mundo. Quer dizer, os reis negaram a autoridade do imperador. Os nobres, depois de duramente amarrados pelo absolutismo real, começaram a afrouxar a autoridade dos reis. Os plebeus se perguntaram por que respeitar os nobres. E as classes sociais começaram a se diluir, a estremecer. Veio a segunda revolução, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa fez no campo civil aquilo que Lutero fez no campo religioso. Lutero contestou o chefe supremo da igreja, o Papa. A Revolução Francesa cortou a cabeça do rei. Lutero contestou a aristocracia da igreja, ou seja, o clero. A Revolução Francesa negou e decapitou boa parte da aristocracia da terra, para ficar apenas a plebe. E então nasceu uma sociedade igualitária em tudo, sem especialização de funções, nem mais nada, e apenas com essa diferença, a diferença do dinheiro. Haveria de nascer uma terceira revolução, porque a impureza se tornou ainda maior, porque o orgulho se tornou ainda maior. Os trabalhadores manuais se perguntaram: se não há mais padres, não há mais reis, não há mais nobres, por que há patrões? Acabemos com isso. Veio o comunismo. O brado de Marx foi esse. Foi a transferência do protestantismo, a transferência da Revolução Francesa para o campo socioeconômico. E no campo socioeconômico, o comunismo. Agora nós estamos na passagem da terceira para a quarta revolução. O comunismo, começam a perguntar os hippies, o comunismo perguntou a Sorbonne, o comunismo pergunta a revolução autogestionária, o comunismo por quê? Não há razão. O comunismo russo é o domínio do Estado sobre todos. Nós vamos acabar com o Estado. Não queremos mais Estado, porque não queremos governo. É a anarquia que Carlos Marx previa como fim da evolução que a humanidade deveria ter. Ele queria a anarquia final. Nenhum poder, nenhum sacerdócio, nenhuma realeza, nenhuma nobreza, nenhuma classe mais elevada, nenhum privilégio do intelectual sobre o manual. Raso tudo e sem nenhuma autoridade. Nós nos deparamos com esse quadro e vemos que a quarta revolução vence por todo lado. A todo momento há algum indício de que ela entra. O nudismo é a quarta revolução, o hipismo é a quarta revolução, Sorbonne foi a quarta revolução, a autogestão é a quarta revolução. Por toda parte o mundo vai caminhando para a quarta revolução. E diante desta última revolução ciclópica, nós somos chamados a nos perguntar: mas o que é isto? A correr pelos olhos toda a história e a chegar para além da história dos homens, a história dos anjos, para ver se algo se encontra de semelhante. E aí, afinal, o nosso olhar inquiridor e fatigado
se depara diante de um quadro ainda mais terrível e que o estarrece. É a revolução do céu. Deus no mais alto dos céus, as hierarquias dos anjos estabelecidas com seus coros em ordem e aclamando a Deus, há um anjo e da mais alta hierarquia que se levanta e brada: eu não servirei. E, segundo parece, uma terça parte dos anjos se levanta dizendo: nós não serviremos. Mas houve a contra-revolução. E São Miguel bradou: quem como Deus? Diz então a Escritura que fez-se nos céus uma grande guerra e que Satanás e os seus sequazes foram jogados no inferno, onde persistem até agora. Não é bem verdade que esta revolução assim descrita, pelo simples fato de ser descrita e de ser comparada com esta revolução maldita e primeba, se mostra uma repetição no cenário terreno daquela primeira revolução, e não é bem verdade que esta revolução que nos conduz à destruição de toda autoridade e de todo o lâmina social é a obra direta daquele que gritou uma vez: non serviam. Por que razão é que ele gritou non serviam? Deus revelou aos anjos a encarnação do Verbo e lhes fez entender que eles teriam que adorar o homem-Deus. Lhes fez entender que por cima deles seria colocada Maria Santíssima, a Mãe Imaculada desse homem-Deus, e que eles, puros espíritos, não só teriam que presenciar aquilo que poderia ferir o orgulho deles, nunca a dignidade deles, mas o orgulho deles, que era de Deus não se unir hipostaticamente a um anjo, mas unir-se hipostaticamente a seres de uma índole inferior como homens. Isso já os espezinhava aos maus, mas que espezinhava ainda mais eles terem que tomar como rainha não o homem-Deus, mas a pura criatura que é Nossa Senhora. É de se admitir que eles estalaram, e que estalaram por causa disso, e que o reino de Nossa Senhora sobre o céu os terá possivelmente, suponho eu, indignado mais ainda do que o reino do homem-Deus. É a pura criatura dominando a eles. O non serviam foi o non serviam contra o homem-Deus que haveria de nascer, e contra a Virgem 1000 vezes bendita, da qual esse homem-Deus haveria de nascer. A contra-revolução celeste, quis Deus, equivale a dizer: se Deus tem ou não tem o poder de fazer isso, Ele é o único que tem esse direito. Fez, nós aceitamos, proclamamos o Filho de Deus unigênito, encarnado homem, proclamamos Nossa Senhora, a nossa Rainha. Haverá, pergunto eu, haverá também nesse século nosso uma contra-revolução? Haverá quem brade diante desta revolução que horresco referens, narrando o horrível, penetrou no santuário e até nos degraus da sagrada hierarquia. Haverá quem brade contra esta revolução: quis ut Deus? Quem se ufane de inclinar a cabeça diante de nosso Senhor Jesus Cristo, homem-Deus, como fizemos há pouco aqui, cantando o credo, quando todos nos inclinamos, à moda de São Luís, rei de França, no Homo Factus Est, fez-se homem o Filho de Deus. Haverá quem incline a cabeça diante da Virgem bendita e imaculada. Esses são aqueles que devem fazer a contra-revolução. Mas ela quer ser
uma contra-revolução em pleno andamento. Uma contra-revolução cuja finalidade é a implantação na terra do Reino de Maria. Modo super quintessenciado de implantar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor só é plena e inteiramente rei na medida em que Nossa Senhora é rainha.